No sofá da sala chega seda, com sabor de vida a gente vibra. Receitas quentes, histórias sinceras, entrevistas marcantes, tudo que esperamos. É hora marcada, não posso faltar. Sabor e emoção, vem me encantar. Na tela da TV vamos juntos, com Cida Lopes vamos nos conectar. Cada prato é um sonho, Meninas, meninos, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Novamente, peço licença para entrar aí nos lares de vocês. Toda semana, todos os programas estão comigo aí me acompanhando. Meu muito obrigado, muita gratidão. Hoje o programa Hora Marcada, eu trouxe uma advogada empresarial simplesmente maravilhosa, linda, muito inteligente, porque ela trabalha em uma empresa há muitos anos. A importância de uma advogada empresarial dentro de uma empresa, não só para atuar na área de demissão, funcionário, é toda uma parte burocrática no qual um advogado está presente ali para poder tomar frente de todas as questões e o empresário não ter nenhum tipo de problema. Estou certa com isso, Camila? Bem-vinda! Super certa. Muito obrigada pelo convite. Prazer recebê-la. Eu fico muito feliz de estar aqui, podendo, conversar um pouquinho e entender o que de fato faz um advogado que trabalha dentro de uma empresa. Porque as pessoas, mas por que eu vou querer um advogado na minha empresa, né? Para que eu vou pagar um salário para um advogado, sendo que eu tenho meu contador, eu tenho não sei quem, para poder tomar conta dos meus funcionários, das minhas demissões, contratações, mas uma empresa não é só isso. Não, e qual que é a ideia, do advogado interno, do advogado corporativo, do advogado empresarial? É justamente ser um direito preventivo. Sim. Então, é algo que a gente busca se antecipar às demandas, para que não venha aí uma judicialização, para que não tenha uma ação, então evitar questões trabalhistas. Então, vamos fazer todo, o ciclo, onde que a empresa pode estar errando. Então, já se antever a esse tipo de situação. Então, essa é a ideia, seja, agora estamos aí na reforma tributária. Então, onde pode acontecer, onde a empresa pode ter aí algum risco. Então, fazer essa análise. E aí, são mais diversas áreas. O jurídico ele vai servir de apoio dentro de uma empresa, tanto para o financeiro, quanto para o RH, quanto para a contabilidade, para o comercial, para o marketing, porque daí a gente não fica só também, nas questões trabalhistas ou cliente, às vezes inadimplência, mas também marca, patente, toda a questão do direito societário. Então, isso acaba que engloba tudo, né? Todas essas áreas, e a gente tende a suportar aí com alguns aspectos jurídicos. O que eu acho interessante na Camila, uma advogada tão bem sucedida, tão bem remunerada, enfim, em todas as áreas, é que ela trabalha de uma maneira que eu acho muito interessante. Ela não se veste como uma advogada. Legal isso. Veste como um funcionário de fábrica, tranquilamente, de uniforme, conversa com todo mundo. Isso traz dignidade até para quem está com você ali, não é? Com certeza. O respeito, né? Isso a gente dentro da empresa, é uma empresa, que a gente está ali hoje com 3.200 funcionários, então é uma empresa grande. E isso é muito legal, assim, tanto que quando eu vou fazer a contratação de algum funcionário, eu vou contratar algum advogado, a primeira coisa que eu trago, olha, a advocacia dentro de uma empresa, o advogado interno, ele é muito diferente do escritório. Aqui ninguém vai te chamar de doutora, você não vai estar de salto, você não vai estar despachando com o juiz, não vai estar de terninho a dia ali do advogado. Então, a primeira coisa que eu já trago é essa questão e deixo isso claro. Tem algum problema? Porque a gente sabe que tem toda a questão do profissional, do advogado, de todo, a questão da vestimenta, da forma de falar e tudo isso. E dentro de uma empresa, a gente, de fato, eu preciso que o empresário entenda o que eu esteja falando com ele. Então, eu também não posso usar uma linguagem rebuscada, trazer o que a gente fala, o juridiquês para o dia a dia da empresa. O que o empresário quer? Posso ou não posso? Eu posso fazer ou não posso fazer? Ele não quer saber o que
todo o estudo que tem por trás do sim ou não ali. Sim. E então, assim, tanto a forma de se vestir como a forma de falar, ela é muito diferente do advogado, do escritório, né? E, então, assim, a gente tem que lidar ali com o dia a dia, a gente usa uniforme, até para conversar, porque, né, a gente vai, assim, do diretor ao operário, ao chão de fábrica. Então, é saber também, né, como se relacionar com cada público. Então, isso é muito legal também. É um outro lado da advocacia. Exato, porque se você chega com um tailleur de salto, você já vai intimidar aquele funcionário, né, que já está de repente, com algum problema, conseguindo se achar. Aí chega você toda formal ali. É quando você chega, como ele é um funcionário, eu também sou uma funcionária, né? Vocês vão falar a mesma língua e aí as coisas acho que se resolvem muito mais fácil, né? Com certeza. E você consegue mais informação. Sim. Porque hoje em dia, assim, informação é poder. Com certeza. Então, é muito mais fácil a tua conexão com aquele profissional ali, né, com aquele funcionário, no momento em que ele vai falar contigo, ele vai se abrir, né? Olha, quanto tempo que o senhor trabalha aqui? Não, eu também, porque ele se sente igual. Sim. Ele não acha, é doutora, advogada. Não. Então, assim, aí a forma da gente também descobrir se de fato, né, o que está acontecendo. Sim. Né? Então, chegou um processo, então vamos entender por que daquela demanda. Aconteceu uma situação X, de fato houve, né? Existe um contexto ou não? E aí fica mais fácil você ter esse tipo de informação, você chegar mais próximo aos funcionários aí, para poder, né, trazer os melhores resultados para a empresa. Para que ela, de fato, não corra risco, para que, óbvio que não existe risco zero, mas a ideia é se prevenir, é se antecipar. Sim. A eventuais processos, é não deixar, né, que aquilo judicialize. Então, Entendi. ter essa precaução aí, tentar minimizar esses danos, eventuais riscos, enfim. E você, dentro de uma empresa, você administra tudo e qualquer ação judicial que possa acontecer. Você está ali para isso. Seja trabalhista, seja de compra, seja de uma entrega, seja um produto que deu um problema, seja compra de materiais, né? Equipamentos, tudo isso você é a sua área de gerenciamento. Correto. Dentro do advogado interno, a ideia dele é a gente não faz o contencioso. O que é o contencioso? É aquele advogado que vai entrar com a ação, que vai estar despachando com o juiz, que vai para tribunal. Então, a gente não faz essa parte tem os escritórios, sim. tá? Que cuidam dos processos, mas internamente é tudo com o jurídico. Então, desde um processo de compra, a questão da inadimplência de um cliente, a emissão de um contrato, a questão de marca, patente, né, conforme eu já disse, toda a questão do societário. Então, aí a gente envolve, né, o jurídico é envolvido em todas essas demandas. Bacana, porque o empresário, né, o empresariado aí que tem um advogado dentro de uma empresa, dorme tranquilo, creio, né? É mais fácil. Você também, desse profissional, do advogado, ele conhecer o negócio. Sim. Isso é primordial pro sucesso, porque ele precisa conhecer a empresa, ele precisa conhecer o que ele faz, ele precisa conhecer o trabalho, ele precisa conhecer o funcionamento, para poder aí, de fato, identificar os riscos e saber que pergunta fazer. Não é só ir lá e fazer. Pegar ali a cartilha, né, o código, enfim, né, vamos executar tal qual. A realidade é muito diferente. Sim. Então, o dia a dia, né, a gente sabe, assim, tanto o microempresário, que ele o sujeito, né, a empresa onde eu trabalho, a gente tem diversos prestadores de serviço. E a companhia, esses prestadores de serviço, eles precisam também estar adequado, então, tá com os profissionais registrados, né, com tudo em dia, com a questão de, seja a ficha de EPI, seja o ponto, enfim. Essa empresa precisa estar recolhendo os impostos, né, que são devidos. Ela precisa estar redondinha, né, precisa estar adequada, precisa estar ali com toda uma situação correta, vamos colocar assim num português, né, bem, bem tranquilo. Ela não seja
possa vir, né, responder o eventual processo. Então, é muito importante que todo o entorno esteja também adequado. Então, por isso você tem que conhecer o negócio, você tem que conhecer o que, né, como que funciona a operação para poder também ter essa visão se você não tem o sistêmica. conhecimento do local que você trabalha, você não vai ter um resultado eficiente, né? A gestão de risco, você trabalha com isso e com a ajuda de um advogado dentro da empresa, isso diminui bastante. Auxilia muito e essa atuação, buscar essa atuação estratégica, né, onde as áreas de apoio vão demandar com o profissional ali do direito, que é para evitar, né? Então, na hora vou colocar um produto né, no mercado. Então, assim, esse produto ele já existe, esse produto não existe, esse nome que eu quero usar no produto, ele já foi registrado. Você tem que fazer uma análise de risco, né? Então a gente traz também, né? Então, assim, o marketing, não vou só lançar o produto, mas quais implicações eu posso ter? Né, e usar aquele nome já tá registrado, não tá, enfim. Então, isso né, são muitas vertentes aí, são muitos braços que a gente auxilia aí no dia a dia. E que uma pessoa leiga não vai ter esse conhecimento. E até numa entrevista passada ele estava falando com o contador, é por isso que tantas empresas fecham as portas por conta de não ter um profissional capacitado dentro da empresa para fazer uma análise geral, né, dos riscos. E o que eu sinto muito é a falta também, porque às vezes, olha, eu tenho uma empresa pequena, não tem como ter um profissional, um advogado ali dentro, né? E o advogado do escritório, ele acaba que ele não sabe a realidade. Porque ele não vive a realidade, né? O dia a dia da empresa. O dia a dia do próprio empresário mesmo, o dia a dia do RH, o dia a dia... Então, o que eu sinto, né? Falta planejamento, né? A gente vê, assim, que muito... Bom, grande caso, grandes fatos aí, as empresas, elas simplesmente existem, elas passam a abrir o CNPJ, vou fazendo, eu vou acontecer, esse planejamento, ainda que num curto prazo, né? O que eu anseio? Quais são meus próximos passos? Para onde eu quero chegar? Até onde posso ir sozinho? Eu acho que não é muito. Então, assim, eu sinto que falta, né, a pessoa saber aonde ela quer chegar, qual tamanho de empresa eu quero ter, né? Até onde, o que eu quero expandir, né? Qual que é o meu público, qual que é o negócio, enfim. Então, assim, esses tipos de perguntas muitas vezes não são feitas. Sim. E aí é onde o empresário acaba, né? Dependendo da situação, o empresário pode falir com uma ação trabalhista. Com certeza. Gente, uma ação trabalhista mal resolvida, vocês não têm noção do prejuízo que ela acarreta para a empresa. Então tem que ser muito bem elaborada, tem que ser muito bem esclarecida. Então, ainda bem que hoje as leis parece que estão mais maleáveis. Hoje você tem uma ação trabalhista, me corrija se eu estiver errada, é visto o lado da empresa, o lado do funcionário. A lei hoje acho que já está mais, permite mais. Existe já essa consciência, toda a normativa, as normas regulamentadoras, ela traz que se o funcionário conseguiu pôr a mão ali é porque está alguma coisa errada, não poderia acontecer isso, mas enfim. Mas ele teve todo o treinamento, ele tinha os EPIs, ele sabia que ele não podia fazer aquilo. Então, hoje a gente já tem muitos tribunais trazendo uma culpa concorrente, ou seja, a culpa não é 100% da empresa por aquele acidente, né? É 50%. Então, a empresa tem a parcela de culpa dela, porque a máquina não poderia, enfim, estar funcionando daquela forma, mas que o funcionário também teve a parcela de culpa dele, porque ele foi treinado, ele sabia que ele não podia fazer, ele tinha todos os equipamentos, e ainda assim... E foi um descuido. Tive problemas com um funcionário que bebeu, né? E era chefe de equipe, ele estava dirigindo um carro. E acontece de um acidente, gente. E aí, a empresa é culpada? Trabalho, não deveria estar bebendo? E a empresa tem que pagar o prejuízo? Então, é uma coisa, assim, difícil. Né? Mas eu estava trabalhando. Faz o quê, gente?
E aí, Cida, o que traz é que, por exemplo, o profissional, esse profissional, você é responsável por ele, no momento que ele está trabalhando, ele está prestando serviço para você, e caso houve aí um acidente, e nesse momento do acidente, pode envolver outras vítimas. A sua empresa não é responsável só pelo funcionário, mas por todos os danos a terceiros que esse funcionário causou. Então, você ainda vai ter que responder com esse outro terceiro, Entendi. financeiramente falando, e numa dessa também criminalmente. O que fazer, gente? Então, é treinamento, é conscientização. Eu vejo, né, o dia a dia que eu falo assim, pessoal, que eu tô com problema com esse funcionário, ele chega atrasado, eu quero mandar embora, ou ele bate boca, ou ele não respeita, é insubordinado. Eu falo, tá, mas você deu a advertência? Você conversou com esse funcionário? Tá, entendo que existe, tá reiterada vezes, né, ele chegando atrasado, tudo isso. Mas, e aí? O que você fez? Então, assim, não adianta também você... Não, quero uma justa causa aí. Se você não tiver construído essa documentação, se você não tiver feito essa advertência verbal, advertência por escrito, tá aqui uma suspensão. Então, é importante também o registro de tudo isso pelo empresário, ainda que seja... Eu tenho 2 funcionários. Para você poder, né? E até para se resguardar. Eu notifiquei esse funcionário várias vezes. E eu sei que o dia a dia é complicado. Eu sei que às vezes passa e daí não fiz. E aí, só que de repente você tá com aquilo ali, você tá com o processo, você tá falando que o funcionário entra na justiça e fala, não, é isso porque eu trabalhava, eu tinha que fazer hora extra, e aí você não tem um comprovante do ponto, ou não tem o registro, ou ele fala que, nossa, era assediado moralmente, eu tinha que trabalhar jornadas exaustivas. Tá, mas aí, assim, se você tiver essas advertências, essas notificações de que você, né, não tem isso, tá aqui, chegava atrasado, tá aqui, era insubordinado, você tem esse respaldo. Sim. Você não consegue evitar a ação trabalhista, até porque eu falo, se você tem 5 funcionários e os 5 quiserem entrar com um processo, eles podem fazer. Agora, qual que é o teu resguardo? Onde a empresa, né, o empresário, ele tendo a documentação em dia, ele vai estar resguardado e o risco dele, assim, Diminui bruscamente. muito. Muito. Isso é muito importante. Camila, você trabalha numa empresa que tem mais de 3 mil funcionários. Hoje, na era da modernidade, diga para mim, está tendo muitas substituições com robôs, como é que está ficando o coração dos funcionários, né? Como que está ficando a parte da empresa? Porque assim, pro empresário que tem condições de deixar tudo organizado ali, tudo robótico, tudo com máquinas, ele não vai ter mais essa despesa de funcionário, de demissão, de processos, porque está tudo robótico. O que fica o lado humano dessa história? Como que fica o coração de quem trabalha e o coração também de quem tem o empreendimento? Porque legal, maravilhoso ter tudo ali, né?
você não tem problema, funciona 24 horas, mas aí ao mesmo tempo tem o coração e a razão de você ter que demitir 3.000 funcionários. Como que fica numa situação dessa uma empresa? Então vamos lá. A gente tem aí, né, a questão da indústria 4.0, que é toda a questão tecnológica, inteligência artificial. E o que eu entendo? Que o ser humano, né, o profissional, ele é fundamental para o dia a dia da empresa. Até porque a máquina, a inteligência artificial, ela só vai funcionar Um comando humano. Se tiver um comando humano. correto. Então, o que eu penso, né? Você precisa se especializar. Hoje em dia, não dá para você ter uma faculdade só, sem ter uma especialização, sem ter buscar curso, buscar aperfeiçoamento, buscar se reinventar, porque senão você vai ser engolido. O profissional que não se movimentar, ele vai ser engolido pela inteligência artificial, porque para que eu vou precisar de alguém para me falar que está vencendo um prazo? Já está sendo engolido, né? Se eu tenho um robô que faz isso, sem margem de erro. Então, como eu posso me reinventar? O que eu posso... Então, em vez de só o prazo, o que mais eu posso ter essa entrega? E assim como na operação, né? Com máquinas, com os equipamentos. Então, assim, vai substituir uma máquina X, vai substituir lá um setor todo. Vamos pensar assim. Mas e esse profissional, né? Então, assim, ok, uma família, mas o que ele vai buscar? Então, vou me aperfeiçoar para eu ser o melhor operador daquela máquina. Exatamente. Então, aquela máquina envolve tecnologia, vou atrás de fazer um curso de TI, vou atrás de como que faz a programação. Aí, olhando aquela máquina, se aperfeiçoando. Então, quem estudar, quem trouxer, ele não vai ser descartado. Ele não vai. Você vê, ó, no Japão, né? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem sobre carros. Em 3 minutos se fazem um carro com robô. Então as fábricas dispensaram todo mundo. Tem meia dúzia de pessoas para comandar os robôs. E é disso que você está falando. Se você não pegar o bonde e não for atrás de conhecimento e parar no que você está, você vai ficar desempregado, sim. E aí, Camila, o que vai fazer esse povo todo? Acho que virar TikTok. Fazer dancinha? Porque, assim, hoje em dia eu sinto muito isso, tá? Tanto com os profissionais que eu trabalho, quanto com os que eu tenho contato. As pessoas, elas não querem mais ler. Você coloca você escreve um e-mail com mais de 5 linhas, a pessoa, ela já não sabe da onde começou, no oi, tudo bem, depois disso, ela já deletou o que... Então, assim, as pessoas, tem que ser tudo muito rápido, vem pouquíssima informação, né? Às vezes, assim, fizemos uma compra e essa empresa não me entregou. E daí, estou tentando entrar em contato e nada. E assim, eles não me respondem, eu não consigo mais falar com ninguém, eu já fiz o pagamento e cadê minha mercadoria? Tá, mas quando você comprou isso? Quando você começa a fazer as perguntas, as pessoas não sabem. Não tem informação nenhuma, né? Não tem nem o mínimo, não sabe nem o que perguntar. Exatamente. Então, assim, o que eu poderia ter feito? Gente, antes de comprar internet, tô falando aí pessoa física, tem um site, eu fazendo propaganda, chama Reclame Aqui. Ele é ótimo. Você joga lá o nome da empresa. Às vezes a gente tá olhando ali no Instagram, né? Vê uma sandália bonita, vê um vestido, uma roupa legal. Aí você fala assim, será que dá para comprar? Será que é uma empresa confiável? Coloca lá, joga lá no Reclame Aqui. Vai aparecer a reputação daquela empresa. Você já vai ver todas as reclamações. Exatamente. Então, são pequenas ações que você pode fazer para não cair numa situação dessa. Hoje a população, falo no geral, que acho que está quase todo mundo assim, as pessoas não têm paciência. Se eu gravo um vídeo de 2 minutos, ele não é assistido inteiro. A pessoa não quer saber o final do conteúdo. Quer saber que se nos primeiros 30 segundos interessou, ela fica. Se não, e isso é muito triste. Livro é a mesma coisa. Leitura é a mesma coisa. Hoje ninguém mais está lendo, ninguém mais tem noção nenhuma, gente. Não. O conhecimento é muito...
infelizmente, é muito fútil, é muito superficial. Você não se aprofunda naquilo, você não tem conhecimento daquilo. Você olha e acha que consegue, vai lá e tenta fazer, né? Ó, as máquinas. Voltando para as máquinas. A inteligência artificial, né? Isso aí. Gente, hoje em dia, infelizmente, até as empregadas domésticas, as diaristas, estão perdendo espaço para um robozinho. Um robozinho desse tamanho, desse tamaninho, que você programa ele com a planta da sua casa e ele vai saber onde tem uma mesa, onde tem uma cadeira, onde tem um sofá, onde tem a casinha do cachorro e ele vai limpar tudo certinho sem bater. Aí eu saio de manhã e eu programo o meu robozinho para ele limpar minha casa 2 vezes no dia. A hora que eu chego em casa, tá tudo ok. Ele limpa, aspira, passa pano. O que vai ser da população hoje? Né? E aí, assim, o que eu vou entregar? Então, já que o robô está me substituindo, então eu preciso me aperfeiçoar. Então, eu vou entregar o quê? Por exemplo, um serviço de organização. Sim. Então, vou organizar teu guarda-roupa. E é aí que eu trago. A pessoa precisa se reinventar, mas para isso ela precisa querer. Então, ela precisa estudar. Então, como que é um processo de organização? Né? Então, desde organizar, que eu pelo menos sinto muita dificuldade, nos Tupperware, Sim. né? Que aquela gaveta fica aquela confusão. Então, mas tem método. Você precisa de um estudo. Sim, para qualquer coisa. Então, é aí que entra, né? Então, existe essa substituição, mas em contrapartida, eu posso continuar sendo faxineira, diarista, enfim, mas eu não vou mais limpar o chão. Eu vou me especializar aqui em organização. É porque o robô não vai arrumar gaveta. Não por enquanto. Por hora, Né? Então, se você tem uma especialização a mais do que faxinar o chão, né? Botar uma roupa na máquina, é organizar um guarda-roupa, organizar um armário, uma lista de compra, ver o que tá faltando. E aí a patroa vai ficar feliz, o patrão vai ficar feliz, fala, nossa, como que eu vou dispensar uma mulher dessa? Não vivo sem ela. Hoje é o não vivo sem você que vai fazer minha vida mudar. E você pode cobrar por isso. Vai ser paga. Esse é o problema. Vai ser paga. Porque não é o valor, é a qualificação, é a mão de obra que está extinta. E se você tem a qualificação, você vai ser remunerada, gente. É sobre isso que a gente fala. Às vezes, o mínimo. Você é uma diarista? Se especializa. Entendeu? Se especializa em limpar um vidro, porque você vai contratar hoje, mas se for para limpar vidro eu não faço. Mas tem que lavar aquela louça da pia, eu não vou lavar. Você só quer limpar o chão, né? Você só quer lavar um banheiro. Então assim, gente, precisa que eu limpe os vidros? O valor é outro. Precisa que eu lave as cortinas? Eu faço tudo isso. E você coloca o seu valor. Não, e assim, é uma opção tua também, é um direito seu, você pode fazer. Sim. Mas e aí você vai ser substituída? A tecnologia, a robotização, a inteligência artificial, eles vão te substituir. E aí, o que você pretende? O que você quer pra tua vida? Vai fazer o quê daí? Né? Então, são escolhas. E uma vez que você se adapta com uma máquina... não, ela não tem margem de erro, ela não tem horário, ela não fica doente. Por isso que nós temos, sim, né, que se profissionalizar. Por isso que nós não podemos que as pessoas olhem para nós e falem assim, não preciso dela. Tem que olhar e falar, nossa, eu necessito dela. Como se fosse um objeto de muito desejo. A gente tem que criar a necessidade da pessoa querer o nosso trabalho, não é, Camila? É sobre isso. Né? Às vezes, que a inteligência artificial, ela tá chegando, vai acabar com os advogados. Não vamos mais precisar de advogados para fazer petição, para fazer protocolo, enfim. Isso é para os profissionais que não estudam, os que não se capacitam, os que não se reinventam. Né? E não só isso para o direito, mas estou trazendo porque é o meu caso. Mas assim, a inteligência artificial, ela chega a inventar o chat, por exemplo, jurisprudência. Sim. Que não existe, assim. Então, se o profissional não tá antenado e não sabe, porque muitas vezes eu discuto com o chat, dele me dá uma informação, não, isso tá errado. Não, com que base você tá me falando isso? Aí ele vai lá, desculpa, de fato a informação não é essa. E se você não tem conhecimento,
Você vai fazer uma petição, como já aconteceu, Uhum. de Ou não, dar um parecer. de não saber o que está lendo, de não entender o que você está lendo e achar que está ok, as palavras estão bonitas, Uhum. estão juridicamente, Adequadas. O português está em dia. está em dia, o que está escrito aqui a população não entende, então Né? a língua jurídica. O juridiquês. Então, esse tipo de profissional, a inteligência artificial, de fato, ela vai engolir. Vai engolir. Vai, tá? Agora, o profissional que sabe fazer as perguntas, o profissional que tá se especializando, que tá dentro do contexto, que tá buscando, não. Porque assim, ele vai, ensinar a inteligência artificial para ela ser melhor. Então, porque cada vez que você questiona a inteligência artificial, que você fala, não, isso tá errado, ela vai melhorando, Sim. né? Para fazer a entrega. Então, assim, ela tem que trabalhar para mim. Então, eu preciso adequar. Gosto muito da inteligência artificial, uso muito no meu dia a dia. Sim. Porque, assim, são ferramentas que elas não vão embora. Isso aqui veio para ficar, é o nosso dia a dia, o nosso contexto. Mas eu tenho que usá-la a meu favor. Mas para eu saber usar, eu tenho que fazer as perguntas certas. E quem vai embora somos nós, por não sermos capazes de acompanhar ou de manusear ela, porque nós criamos. Sim. Nós criamos um monstro que vai nos engolir, porque nós não temos capacidade e nem vontade de se igualar. Vontade. Eu vejo muito, assim, a questão, né, do ser rápido. Sim. 3 segundos, eu não quero saber de pergunta, mas eu vou ter que ler tudo isso. Mas as pessoas, elas não querem se aprofundar em nada. Todo mundo quer ficar ali na superfície. No conforto, né? Uhum. É tão confortável não fazer nada. Agora, se você, né, se você não tiver uma atitude, se você não quiser se reinventar, você vai ser engolido. Porque é muito mais confortável ficar na minha sala, na minha cama, assistindo um vídeo da Cida Lopes, Com certeza. que são inúmeros, né? Do que eu pegar e abrir aqui o meu Kindle e ler uma página de um livro. Uhum. Então, gente, realmente o conforto é prazeroso, mas a ignorância dói. E ela, quando bate, dá uma raspada no teu bumbum. Aí a coisa, né? Aí, Eu falo que, assim, são 2 marcos que eu tenho. Sim. Antes da pandemia e depois da pandemia. Sim. É absurdo, assim, a questão, né? Tanto desde audiências, que a maioria era audiência presencial. Hoje, a nossa maioria de audiência Você pode virtual. advogar para um lá da Amazônia. Tá tudo certo. Então, assim, desde isso, não vou nem falar do comércio, de Sim. compra online, isso aí, assim, né? E é outro universo. Sim. E o tempo, ele está absurdamente... Tanto que eu brinco, que eu falo que o dia não tem mais 24 horas. O dia deve estar tendo aí umas 20 horas, a rotação da Terra Tá muito rápido. maior, Muito rápida. né? É. Então, enfim, eu vejo isso. E se você não aproveitar as chances que você tem, se você não se aperfeiçoar, se você não buscar ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, realmente você vai ficar sem sentido. Né? Você e a sua existência, enfim, aí o que você quer, né? O que cada um almeja, o que cada um entende aí, qual que é o meu propósito. Fala-se muito, né, de qual que é o meu propósito, eu acho muito forte. Mas o que eu quero, pelo menos, para os próximos 6 meses? Exatamente. Né? Acho que as pessoas não fazem nem essa pergunta. O que eu quero para os próximos 6 meses? Não faz. Não faz. Então, eu quero fazer um curso. Então tá, dentro de 6 meses eu tenho que fazer um curso. Que seja um curso de uma semana, uma vez ao mês, enfim, um curso de 4 horas. Mas trace, né, Uma meta. Já para você se aperfeiçoar. Uma meta. Então, a gente tem muito curso online, gratuito, que você pode... não tenho dinheiro, ou tô num momento difícil, mas aí é o querer. Sim. Tem muita coisa disponível na internet, óbvio que você tem que filtrar, né? Você tem que entender quais são as fontes e buscar, né, pessoas que tenham credibilidade na fala, porque também é muito gostoso, né, você ouvir só aquilo que você quer ouvir.
É fácil, né? É, E a IA é especialista nisso. Uhum. Eu vejo adolescentes, conheço adolescentes, que agora estão fazendo amizades com a IA. E a IA vai falar aquilo que você quer ouvir, gente. Ai, porque eu tô assim, o que que você acha que eu tenho que fazer? A IA aprende com você os teus gostos. Uhum. Sim. Você que necessita de que a pessoa olhe no rosto e veja emoção. Uhum. É disso que nós estamos falando. Porque o resto, meus amigos, vai ser substituído de uma maneira que eu tenho até medo de ver quando a minha filha tiver 50 anos. Daqui 30 anos da vida da minha filha, eu não sei como que vai ser o nosso mundo. E não tem volta. Sem volta. Isso é inevitável, está acontecendo, isso é um fato, ponto, né, inquestionável. Sim. E como você vai lidar? Essa é a grande, né, eu acho que essa é a grande questão. Mas você não precisa ficar, daqui a 10, 15 anos, Não. Próximo mês, próximos 6 meses, né, o que você vai estar fazendo? Então, nossa, fiz pelo menos um curso diferente, li um livro, enfim. Mas comece a fazer alguma coisa. Sim. Para você poder ter um diferencial, né? E entregar um serviço onde você não vai ser substituído por uma AI, por uma máquina, por um robô, enfim. Delícia de entrevista, Camila. Pena que o nosso que tempo bom. é muito curto, né? E a gente não tem muito tempo, e daqui a pouco tem cozinha também. Obrigada. Eu aqui agradeço o convite. Obrigada, eu vou Fico muito deixar, feliz. né, as portas do estúdio abertas para você, a hora que quiser voltar. Vai ser um prazer recebê-la. E, amores, não saia daí não, vou chamar um comercial e aguardo você já já, tá bom? Olá pessoal, hoje é o 11º dia da caminhada. Eu estou saindo aqui de Vila Ambista, estou indo em direção a Jazz, são 21 quilômetros de caminhada. Tá muito frio, ontem choveu muito, mas hoje amanheceu esse sol maravilhoso. Olha, eu estou aqui no meio da natureza, ouvindo os pássaros, caminhando, curtindo esse solzinho, e logo estarei com vocês, tá bom? Um beijo no coração. Não teve a experiência de sentar-se à mesa junto com a família e saborear uma bela fatia de bolo caseiro. Esses momentos mais gostosos ficam gravados em nossa memória e na correria do dia a dia se tornam cada vez mais raros. É assim que a Casa de Bolos Maringá, com simplicidade e muito carinho, traz para você o prazer de saborear um delicioso bolo caseiro. Casa de Bolos Maringá, na Avenida Brasil e na Avenida Tamandaré. Sempre pronto a servir você com muita qualidade e carinho.
aqui para essa cozinha maravilhosa, onde tudo acontece de gostoso aqui. Eu costumo dizer que cozinha é um laboratório, é onde você cria e recria e modifica as suas receitas. De repente eu falo um ingrediente aqui que você não tem aí na sua região, você tem a liberdade de estar substituindo para aquilo que você tem na tua região, né? Porque varia muito de região para região, de estado para estado. Às vezes eu faço uma receita aqui no Paraná com um ingrediente que vocês não têm facilidade de encontrar aí. Por isso que eu digo que cozinha é um laboratório, você sempre substituindo. Vou preparar hoje um pão, sabe do quê? De fubá para vocês. Uma receita muito fácil, muito simples e com todos os ingredientes que eu tenho certeza que de norte a sul do Brasil você tem na tua casa. Vamos começar como essa receita, meninas? Eu vou ler para vocês aqui. Eu vou usar 400 ml de leite morno, tá? O leite tem que estar morninho, temperatura de mamadeira de bebê. Vou usar um sachêzinho, estou usando esse aqui, ó, mas você pode usar o que você quiser, de 10 gramas de fermento, tá bom? Se a tua região for fria, né, for mais frio, pode estar usando 2 para poder acelerar o processo do crescimento, mas não tem necessidade. Uma xícara de fubá. Vou usar 3 colheres de açúcar, uma colherzinha de sal. E aí você coloca tudo aqui e você faz uma pré-mistura. Coloca um pouquinho de farinha de trigo e faz uma pré-mistura. Mais ou menos equivalente, porque eu estou usando uma xícara de fubá de 800 a 1 quilo e pouco também aí, tá? De farinha de trigo. Aí você vai sentindo o ponto, tá? E ó, não coube as minhas 400 ml de leite, eu coloquei um pouquinho mais aqui, tá? Então, a gente vai colocar 400 ml de leite, bem morninho. Agora, vou colocar o meu fermento, ó. E já vou misturando aqui para ir ativando ele. Nesse momento, eu vou colocar o meu ovo, ó, e vou mexendo. O leite não pode estar quente, porque você pode cozinhar o teu ovo, né? Você já pensou? Que desespero. Aí eu vou colocar as minhas colheres de açúcar, o meu 100 ml de óleo. Menina, é óleo, tá? Não é azeite, por favor. Você pode estar substituindo por óleo de coco, mas azeite de oliva nem pensar nessa receita, tá? Ó. Agora eu vou acrescentar aqui a minha meia caixinha de leite condensado, tá? Por que leite condensado, Cida? Porque eu quero. Brincadeira, fica simplesmente delicioso. Vamos mexer. O sal eu vou deixar para pôr mais para o final, tá? Agora aqui, vou acrescentar o meu fubá. Aqui é uma xícara de... Eu coloquei 300 ml de fubá, tá? E nesse momento eu vou acrescentar um pouquinho de farinha de trigo, para a gente estar ativando aqui a nossa esponja, né? Ó, feito isso, agora eu vou colocar o meu trigo até ele dar o ponto, tá bom? Também o meu salzinho eu já vou deixar aqui do ladinho e a gente vai colocando. Opa. A farinha que eu tô usando, meninas, é uma farinha de semolina, tá? Aqui, ó, é semolina. Tem a normal, a farinha branca, que eu, particularmente, não sou muito adepta à farinha branca, tá? A semolina é a primeira moagem do trigo, então ela é bem assim arenosa, é maravilhosa essa aqui, para fazer bolo, pães, tá? Eu gosto muito. Então, agora aqui a gente vai acrescentando. Eu vou trocar o meu fouet aqui, que já eu não consigo misturar, né? Então, eu vou pegar uma colher de pau. E aqui a gente vai colocando a farinha até dar o ponto. E depois, passamos para a bancada.
Isso tudo depende de como você está armazenando o teu trigo, se está chovendo, se está úmido, né? Vai mais, vai menos. Ó, nesse ponto, eu vou colocar o meu sal, tá? Que é uma colher rasa de sal. Não é não? Acho que aqui eu vou ter que abrir um outro trigo. Gente, esse morango foi minha mãe que me deu. Eu sou apaixonada por ele. Olha isso. Que bonito que é. Vamos colocar aqui um pouquinho de farinha. Para não grudar na nossa bancada. E agora eu vou despejar aqui, ó. Ó, a massa não tá quente, tá? Se o meu leite estiver quente, a massa ainda fica aquecida. Então, agora aqui vamos começar a massagear o nosso pão com muito carinho, com muita leveza. Puxa, leva, puxa, ó, né? Vai massageando, vai trazendo o trigo. Então, você não precisa ter aquele desespero e ficar jogando aquele monte de trigo, tá? Porque aí você vai endurecer a sua massa e vai ficar muito... Não vai dar certo, né? O trigo, quando você coloca em demasia, ele não dá certo. Ó. Tá vendo? A massa vai ficando bonita, vai ficando elástica. E você vai sentindo a maciez dela, ó. Tá vendo? E você vai limpando a sua bancada com o trigo que tá em volta. Ó. Olha que massa mais linda. Aqui no fundo da nossa travessa, a gente coloca o trigo para não grudar, tá? E olha isso aqui. Que coisa mais linda que fica. Né? Ó. Tá vendo? Né? Ó. Que bonito. Então, é assim que tem que ficar, lindona. Então, agora aqui vou bolear. Vou deixar essa massa aqui dentro, crescendo, até ela dobrar de tamanho. Olha só, tá vendo? Então, ela vai dobrar de tamanho mais ou menos uns 50 minutos, tá? Olá, pessoal. Oi, Cida. Eu tô aqui hoje no 12º dia do nosso caminho para Santiago de Compostela. Eu tô indo agora em direção a Burgos. Hoje ainda está um pouco frio, bastante vento, tá? Mas está um clima muito agradável, um sol maravilhoso. O caminho aqui é lindo demais. A gente está saindo agora de uma área que é verde, né? Tem muitas plantações, mas acho que a partir de Burgos vai ser um lugar um pouco mais, uma vegetação um pouco diferente, né? Uma topografia um pouco diferente. Hoje está faltando aqui neste ponto onde eu estou, está faltando 519 quilômetros para chegar em Santiago de Compostela. Tá bom? A gente vai atualizando vocês aí. Um beijo no coração, logo estarei por aí. Meninas, o nosso pão cresceu por 40 minutos. Agora é hora de nós fazermos os pãezinhos.
Eu vou fazer 2 pães. Vou fazer um com semente, tá? De erva doce e o outro normal. Gente, olha isso, Brasil! Que coisa mais linda! Viu o tanto que cresceu, gente? Nossa, que maravilha! Agora eu vou colocar aqui um pouquinho da nossa farinha para a gente fazer a moldagem do pão, né? Modular o nosso pão. Meninas, que coisa mais linda! Olha isso! A leveza! Que lindo! Ai, gente, eu sou apaixonada, hein? Aqui agora eu vou cortar no meio pra gente, mais ou menos no meio, pra gente fazer 2 pães. Ai, que lindeza! Que gosto que dá, né? E a cor que ficou isso aqui, tá? Coisinha mais linda desse mundo. Né? Olha só. Esse aqui eu acho que eu vou colocar a minha sementinha de erva doce, ó. Né? Vamos colocar aqui a sementinha de erva doce. No outro eu não vou pôr. Agora que eu vou amassar ele de novo para que a sementinha fique totalmente envolvida aqui na nossa massinha. Deixa eu colocar esse plástico aqui para não secar a nossa massa. Que massa linda, gente. Fiquei feliz com a massa, viu? Rico. Coisa mais linda, né? Vou dar mais uma. Olha isso. Coisa. Aqui na nossa forma, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui fubá. Eu fico, não, eu sou apaixonada. Agora aqui eu vou deixar crescer por mais uns 15, 20 minutos, né? Ele vai dobrar aqui também de tamanho. E aí a gente finaliza ele. O que que eu vou fazer com ele a hora que eu for finalizar? Eu não vou passar ovo, gema, tá? Eu vou passar creme de leite e leite. A gente passa, coloca um fubazinho por cima, leva pro forno e eu preparo aquele cafezinho para vocês. Então, meninas, o nosso pãozinho ficou maravilhoso, cresceu, tá lindo. Antes de eu pôr, eu vou dar uns cortes no nosso pão aqui. Tá vendo? Agora que eu fiz isso aqui, vou colocar, vou pincelar aqui esse creme de leite, só para dar uma dourada, com um pouquinho só de leite, tá? Agora aqui eu vou fazer o quê? Vou polvilhar fubá, tá? Vamos polvilhar um pouquinho de fubá por cima, gente, ó. Tudo de bom, né? E aí vou levar ao forno e eu já trago o resultado desta belezura para vocês. Olha isso, Brasil! Ficou lindo ou não ficou, gente? Virar, tirar que tá muito quente, pegar aqui, ficou lindo, né? Deixa eu botar mais aguinha no nosso café. Olha só que coisa mais linda. Vou separar uma aqui pra gente cortar. Vamos cortar essa maravilha, gente? Gente, tá muito quente, saindo fumacinha. Deixa eu virar aqui que eu não vou nem pegar porque tá muito quente. Olha só. Olha isso. Traz aqui, Brasil. Olha isso. É riqueza, não é? Maravilhoso. Agora vamos. Que mesa mais. Deixa eu tirar aqui. Que mesa mais abençoada.
Ficou lindo, não ficou? Olha isso. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Vou passar novamente para vocês, quem está entrando agora, nos acompanhando agora. Eu acabei de fazer um pão de fubá. Simplesmente maravilhoso. Meninas, 400 ml de leite, um sachêzinho de fermento em pó, fermento para bolo, uma xícara bem cheia de fubá, umas 300 gramas, 3 colheres de açúcar. Aí você mistura bem, tá? Aí você vai colocar 100 ml de óleo. Óleo, não é azeite, tá? Óleo. Um ovo, uma colher rasa de sal, meia caixinha de leite condensado. Meninas, e aí mais ou menos umas 800 gramas de farinha. Aqui eu tô usando a de semolina, mas você pode estar usando a branca aí da tua preferência. Eu achei que a semolina, por ser quase da cor do fubá, ficou maravilhoso, né? Poderia fazer também com fubá branco e farinha branca. Eu fiz com fubá amarelo e semolina, que ela é amarelinha. E aí você amassa bem amassadinho, deixa crescer por uns 40 minutos. Aí você coloca aqui, faz os seus pãezinhos, deixa crescer por mais uns 20. E no meu forno foi 40 minutos, que meu forno é elétrico. E ficou esta maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para o diretor aproximar aqui, para vocês verem a sementinha que tem dentro dele. Nossa, e esse aqui ficou assim ricamente perfumado. Esse tá maravilhoso, mas ele não tem o cheiro da erva doce, porque eu coloquei tudo aqui, tá? Nesse pãozinho aqui. Então, olha só, vocês sementinhas, ó. Coisa linda, né? Essa parte que eu acho que tem mais, diretor. Aproxima. Tá vendo, ó? São sementinhas de erva doce. Então, fica simplesmente perfeito. E o perfume fica assim maravilhoso. Ele fica diferente do outro por conta do cheiro da erva doce, né? Eu espero que vocês gostem dessa receita. Façam em casa, porque realmente ficou divino. Me acompanhem, me sigam no YouTube, no TikTok, lá na rede SDP TV, para todo mundo ver, né? Que é uma maravilha. E vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E até a próxima semana, se assim for da permissão dele. Emoção vem me encantar na tela da TV. Vamos juntos com Cida Lopes, vamos nos conectar. Cada prato é um sonho, uma paixão. Entre risos e lágrimas rola a conexão. Cida traz o mundo com sabor na mão. Hora marcada, um coração em ação. No sofá da sala chega a Cida. Com sabor de vida a gente vibra. Receitas quentes, histórias sinceras, entrevistas marcantes, tudo que esperamos. É hora marcada, não posso faltar. Sabor e emoção. No sofá da sala chega a Cida. Com sabor de vida a gente vibra. Receitas quentes, histórias sinceras, entrevistas marcantes, tudo que esperamos. É hora marcada, não posso faltar. Sabor e emoção vem me encantar. Na tela da TV vamos juntos. Com Cida Lopes vamos nos conectar. Cada prato é um sonho, uma paixão. Entre risos e lágrimas